Dando boa noite e nosso agradecimento a Tássio Frank, historiador, coordenador do Grupo de Estudos de Fronteiras e Imigrações, pela disposição de participar da roda. Boa noite, Tássio. Nós vamos então ao assunto. William. Boa noite a todos. Vamos então ao assunto, Tássio, que é o seguinte: 96% dos venezuelanos que foram às urnas ontem, eles aprovaram a anexação de parte da vizinha Guiana. A região é conhecida como Essequibo. O Itamaraty trabalha para evitar que a tensão na fronteira suba ainda mais. Reportagem de Luciana Amaral. A votação, que contrariou recomendação da Corte Internacional de Justiça, buscava apoio da população venezuelana à reivindicação do regime de Nicolás Maduro sobre Essequibo. A área corresponde a cerca de 70% do território da Guiana. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, mais de 10 milhões e meio de pessoas participaram da consulta. Ao todo, 20 milhões e 700 mil pessoas estavam aptas a participar do processo. Não houve a presença de observadores independentes acompanhando o pleito. O referendo foi realizado após Caracas reclamar a posse da região, dizendo que Essequibo compõe a Venezuela desde a independência da Espanha. Já o governo guianês afirma que a área foi colocada sob domínio da então Guiana Britânica no final do século XIX. A disputa pelo território, que estava adormecida, voltou a se intensificar em 2015, após a descoberta de grande quantidade de recursos energéticos na região. Após a contagem dos votos, o presidente Nicolás Maduro comemorou o apoio recebido no referendo, mas ele não indicou o que Caracas planeja fazer para implementar a anexação do território da Guiana. Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores. La Guayana Esequiba y el pueblo venezolano ha hablado alto y claro, y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela. Diplomatas brasileiros atuam agora para que a situação não evolua para um conflito armado na região. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, disse a Maduro, ainda antes do referendo, que a situação pode sair de controle e que o Brasil não quer a presença de tropas estrangeiras na Amazônia. Tássio Frank, você profissionalmente se ocupa exatamente desse trecho da fronteira do Brasil, lá em Roraima. Você é um profissional dedicado às questões de fronteira e migrações, visita regularmente essa área. Você podia dar uma ideia para a nossa audiência do que nós estamos falando em termos logísticos e de fronteira, quando a gente tem na cabeça, como todos têm, a possibilidade da Venezuela militarmente tentar segurar o que Maduro diz que é dela? Bem, William, se a gente for pensar o que a gente tem naquela região de fronteira, é uma região de fronteira afastada até para os dois países. Nós temos uma ligação com o Amazonas, ali com Manaus, pela BR-174, e a ligação àquela região da fronteira de Caracas vai ser pela Ruta 10. Então, todos dois têm somente um eixo rodoviário importante ali. A própria região de fronteira você não vai ter nenhum aeroporto maior próximo. O mais próximo nosso vai estar ali em Boa Vista, que está a 200 quilômetros, e o aeroporto mais próximo venezuelano, para fazer uma movimentação de tropas, estaria em Tumereno, que está a quase 400 quilômetros dali. Então, é uma região isolada. E aí você tem duas grandes características. Você tem uma região com uma parte dela é o Lavrado, de Roraima, que é semelhante ao nosso Cerrado aqui também. Então, é uma fronteira seca em um determinado momento, mas uma boa parte dela é selva. É selva com rios, alguns rios caudalosos, inclusive, que dificulta qualquer movimentação logística para além daqueles eixos, E a fronteira da Guiana com a Venezuela, ela não tem nenhuma rodovia, não tem nenhum eixo rodoviário que cruze da Venezuela para a Guiana. Existe somente um eixo que, se você descer a BR-174 e subir pela 401, você vai chegar a Bonfim, a Lepem, na Guiana, Mas aí isso você tem que dar uma grande volta por dentro do território brasileiro.
Em outras palavras, se a Venezuela quiser fazer alguma coisa, é passando por nosso pedaço? Eu acho muito pouco provável a Venezuela passar pelo nosso pedaço. Elas teriam 3 grandes opções, né? Vamos pensar militarmente. Ela teria uma opção, que é o desembarque anfíbio, uma opção que é uma manobra convencional, passando, né, tentando passar por essa área do Lavrado, que é onde você consegue movimentar os caminhões, você consegue movimentar a infantaria, consegue movimentar a cavalaria, e uma terceira maneira é você fazer a infiltração pela própria selva de forças especiais e de tropas de selva, com muito menos capacidade convencional de combate, mas aí lembrando que as autodefesas da Guiana também não são uma tropa com grandes capacidades de combate. Tássio, o Caio quer conversar um pouco. Tássio, boa noite. Minha dúvida é de que tipo de exército que a gente está falando, dos dois lados, né? Qual que é a dimensão, a força, né, e a tecnologia, a modernidade do exército venezuelano e da Guiana? Bem, da Guiana nós temos as forças de autodefesas da Guiana. São cerca de 4 a 5 mil homens, realmente muito precários, com um equipamento muito precário, um armamento muito precário. O treinamento, que alguma parte dos treinamentos oficiais é feito na Inglaterra, então eles têm acordos de cooperação com a Inglaterra, com os Estados Unidos, de modo que seus oficiais vão treinar lá fora, né, vão se instruir lá fora, mas com pouco recurso aqui. Do lado venezuelano, nós temos um regime que durante muito tempo investiu de maneira mais pesada na compra de equipamentos, principalmente ali no período do boom do petróleo, né? A gente tem a compra dos caças Sukhoi, a gente teve realmente um período que a Venezuela se equipou. Mas ela vem aí já de mais de década sem recursos, né? Em uma crise econômica com bloqueio. Então, a questão da manutenção desse equipamento, a disponibilidade desse equipamento, é uma coisa que é uma incógnita para muitos dos analistas. Tássio, antes, o Daniel está me pedindo a palavra. Daniel, posso pedir só um segundinho de paciência? Eu tinha uma coisa para acrescentar aí no Tássio. Que tipo de topografia ali, Tássio? Quando você falou de logística, eu fiquei curioso de tentar entender. É completamente remoto e inacessível? Não. Se você pensar na Rota 10, né, na Ruta 10, vai ser uma carreteira, vai ser uma rodovia, né, uma rodovia asfaltada. Então você tem uma determinada facilidade ali de se movimentar para ela. Apesar de estar longe dos centros onde existe alguma concentração de tropa venezuelana, você teria uma facilidade de deslocar naquela rodovia. Fora dela, você não tem outras alternativas, você não tem outra infraestrutura, né? Porque você, mesmo que seja só lavrado, só o cerrado, você deslocar onde não tem uma estrada vicinal, não tem outras estradas em quantidade para você deslocar um grupamento muito pesado, né? Nós estamos falando de algumas brigadas motorizadas, aí você não tem. Então é limitado. Daniel? Eu só queria complementar com uma informação do ponto de vista militar. Do lado brasileiro, o Exército Brasileiro já havia reforçado ali o pelotão de fronteira em Pacaraima, em Roraima, que tinha 70 homens e está tendo um reforço ali de mais 60, portanto 130 homens agora, é muito pouco ainda, mas está deslocando, foi uma informação inicialmente publicada pelos nossos colegas do estado de São Paulo, mas que nós já confirmamos aqui com o Exército Brasileiro, estão sendo deslocados 20 blindados do modelo Guaicuru, que hoje estão na região sul, em Mato Grosso do Sul, estão sendo deslocados para um novo regimento de cavalaria que está sendo criado ali em Roraima também, muito perto da fronteira, que esse novo regimento vai receber, então, esses 20 blindados numa tentativa de demonstrar algum poder dissuasório. Outro fator ali que o Exército está ressaltando muito é que uma iminência, uma ameaça de conflito como a que existe hoje, permite que a gente enfatize e relembre a importância do gasto militar como um seguro que a gente nunca deveria e nunca quer usar, mas em que a gente precisa investir.
para ter alguma tranquilidade. Então, agora mesmo, o Exército está com um procedimento de compra aberta no valor de quase R$1 bilhão para compra de novos obuseiros. Obuseiros são uma espécie de canhão da era moderna. E os obuseiros que são operados pelo Brasil foram fabricados entre os anos 40 e os anos 70, ou seja, a gente está falando de equipamento que é da Segunda Guerra Mundial que está sendo usado pelo Brasil. Então, esse tipo de episódio faz lembrar da importância de a gente ter um reaparelhamento das Forças Armadas que estão defasadas. Tássio, quando a gente considera essa região de fronteira que você conhece pessoalmente pela sua atividade lá, que capacidade o Brasil tem de reagir ao que está presente agora no noticiário? Então, se a gente for pensar nessa capacidade, a gente já tem lá, por exemplo, em Boa Vista está muito próximo e também está no eixo rodoviário, ou seja, é muito fácil você chegar de Boa Vista para Caraima, nós estamos falando ali de 200 quilômetros. Tá? Você já tem batalhão de infantaria de selva ali, você tem uma brigada, você tem a primeira brigada de infantaria de selva, você já tem, né, falou da criação do regimento, mas na verdade você vai subir de categoria o esquadrão, o 12º Esquadrão de Cavalaria, que já está lá. Então, nós já temos um esquadrão de cavalaria com blindados Guarani e com blindados Cascavel. Nós já temos um GAC, né, um grupo de artilharia de selva. Você já tem também desdobrado ali. E aí é bom lembrar que também, se a gente recuar um pouquinho, na hora que a gente chegar em Manaus, a gente tem um batalhão de selva aeromóvel, ou seja, que consegue se deslocar em questão de horas para estar na fronteira. Nós temos companhias de forças especiais, nós temos tanto a base aérea de Boa Vista para dar um suporte aéreo, quanto a base aérea de Manaus para dar esse suporte aéreo. Nós temos os Mi-35 da Força Aérea em Porto Velho, ou seja, muito fácil quando você pensa nesse deslocamento aéreo. Os fuzileiros, né? Você tem um batalhão de fuzileiros especializado em operações ribeirinhas em Manaus também. Então, você tem muito próximo àquela fronteira uma capacidade de resposta muito maior do que a Venezuela tem próximo àquela fronteira. Ela tem ali, nós estamos falando de 2 brigadas, sendo que uma delas está ali a 450 quilômetros, que cuidam de toda aquela área, né? A outra está a 1.400, então muito mais longe, né, se a gente for pensar. Deixa eu pegar agora com o Caio, o lado político-diplomático. O Brasil se empenhou, Daniel, o presidente Lula foi um dos maiores gafes que ele cometeu desde que assumiu, quando ele se referiu à questão da narrativa sobre democracia na Venezuela, ao lado de Maduro, recebendo ele no Palácio do Planalto. Recentemente, o Lula pediu que houvesse bom senso. Este referendo é a prova de que não há bom senso ali, no sentido que Lula empresta a palavra. E aí? Existe uma expectativa clara de vários atores internacionais, entre eles Estados Unidos e potências europeias, de que o Brasil, nesse episódio entre Venezuela e Guiana, sim haja. Se o Brasil tem pouca voz ali entre Ucrânia e Rússia ou entre Hamas e Israel, aqui sim existe uma expectativa de atuação do Brasil. Agora, mais uma vez, ficou evidenciado por meio do referendo de agora de domingo, que Maduro não fez outra coisa senão ganhar tempo com aquele acordo de Barbados, em que trocou o levantamento, a suspensão das sanções impostas pelos Estados Unidos, em troca de reconhecimento das eleições primárias de um candidato que surja da oposição para as eleições presidenciais do ano que vem. Já de imediato, Maduro não reconheceu Maria Corina Machado como a vitoriosa nessas eleições primárias, tem aparentemente ganhado tempo no sentido de abastecer seu caixa, o caixa público ali da Venezuela, para gastar mais no ano que vem e, principalmente, me parece que ao colocar a questão da Guiana, que é uma pauta em que a oposição não tem como reclamar, é uma causa nacional, assim como era a questão das Malvinas para a Argentina no fim da ditadura militar. A oposição fica numa situação complicada porque não tem como ir contra a ideia de Maduro. Me parece que Maduro ali coloca um bode na sala.
ele baixa tanto o nível das expectativas, como que dizendo para a comunidade internacional, se vocês encrencarem, eu posso causar uma guerra na América do Sul, que, digamos, o simples fato de ele tirar Maria Corina Machado do jogo eleitoral em 2024 e dizer em contrapartida, olha, eu abro mão também de discutir a questão fronteiriça com a Guiana inglesa, já seria o suficiente para toda a comunidade internacional sair satisfeita. Ele ganha tempo, ele encurrala a oposição, mobiliza o sentimento nacional e nivela o jogo da democracia em 2024 na Venezuela muito por baixo. Como é que o Lula vai lidar com o Maduro agora? Não, então, William, é que eu fiquei com a impressão que o jeito que o Daniel colocou, que conduzido como se fosse uma jogada de mestre, né? Eu tenho uma sensação contrária, assim, né? Eu acho tudo... desespero. Eu acho tudo isso, só que ao contrário. Por quê? Bom, o governo brasileiro, ele está atuando como? Primeiro que eu senti, hoje eu falei, no Itamaraty, Exército Brasileiro, Palácio do Planalto. Eu senti uma vontade de entrar como negociador, intermediador, mas soube que para entrar como intermediador precisa receber um convite para tanto, dos dois lados. Então, hoje, o jogo político brasileiro é de moderação, tentar moderar principalmente o ditador Nicolás Maduro. Moderar o discurso, moderar a retórica, evitar coisa que até aqui não conseguiu. A escalada. Não conseguiu. Do ponto de vista militar, também falei com o Zé Múcio hoje, ministro da Defesa, e falei no Exército Brasileiro, ainda não havia acontecido nada. E eles não tinham informações de que estivesse ocorrendo já alguma coisa no dia seguinte ao referendo. Então, eu sinto que a disposição de Brasília é de entrar como alguém para fazer um acordo ali com as duas partes. Mas eu não vejo nenhum lucro ali, a não ser a galvanização, né, do eleitorado e da população venezuelana em torno de uma causa nacional que a oposição também apoia. Porque se houver essa escalada, o grande aliado do Maduro na América do Sul é o Lula, é o Brasil. E o Brasil está, de certa maneira, até constrangido com essa possibilidade de conflito. Então, ele pede esse apoio. Muito provavelmente, os americanos, os ingleses entrariam junto com a Guiana, né, num conflito. Ou seja, não tem lucro ali para ele. O resultado Mas isso no cenário de conflito, né? No cenário de não conflito, que me parece o mais provável, e todo mundo aposta que é o cenário mais provável, o Maduro ganha posições ali no jogo com a oposição. Ele conseguiu ontem, no mínimo, testar a força do seu eleitorado. No mínimo. A gente vai ter muito para falar disso ainda, tenho certeza. Eu tenho que terminar essa edição do WW agradecendo ao historiador, coordenador do Grupo de Estudos de Fronteiras e Migrações, agradecendo ao Tássio Frank, à disposição de participar da nossa roda. Tássio, boa noite para você. Boa noite, obrigado. Daniel, boa noite, obrigado. Caio, igualmente aqui comigo na Avenida Paulista. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.